Fala, gente, eu sou Douglas Oliveira e nós estamos começando mais um podcast. E no tema de hoje nós vamos falar por que os donos de empresa não descentralizam e acabam atraindo todas as responsabilidades para eles. Bom, existe uma máxima aí há muito tempo, a gente já falou isso também, inclusive em outros episódios do nosso podcast, que os olhos do dono é que engorda o gado. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase. Essa frase ventila-se muito quando você pensa em abrir um negócio, e isso parece que é até uma herança, né? Vai repassando de pai para filho, e isso acaba se tornando uma verdade de tanto que é repetida, aquela pessoa toma aquilo como uma verdade. O que a gente tem percebido com esses anos gerenciando micro e pequenas empresas e também fazendo um trabalho de consultoria, acompanhando os pequenos e médios empresários e mostrando para eles qual é a realidade do negócio. Eu posso citar para vocês um exemplo, por exemplo, de um dos nossos clientes. Nós estávamos conversando com um dos nossos clientes e aí ele me disse exatamente assim: pô, Douglas, você sabe que eu tive muita dificuldade, né, para criar coragem aí e terceirizar o meu financeiro. E não é nem pela questão da gestão financeira, de ter que mostrar os meus números, a minha conta, meu saldo bancário, não é nem por isso. Mas é porque tirar esse processo da minha mão me dá uma sensação assim de insegurança e parece que eu estou perdendo o controle e as rédeas da minha empresa. E aí eu perguntei para ele, mas como é que tá a questão da gestão do teu caixa? As coisas estão funcionando bem? Você tem indicadores? Você sabe o custo médio da sua operação, o custo médio de vendas? Você consegue olhar o resultado, o fluxo de caixa da tua empresa está sendo feito? Você olha ele? Você tem os relatórios, indicadores de contas a pagar, de receber, indicadores de lucro, liquidez seca? Você tem? E ele olhou para mim assim com o olho espantado. Empresário de 30 anos, 30 anos de caminhada, não 30 anos de idade. Um cara com uma empresa sólida aqui no interior de São Paulo, fatura bem, tem um bom faturamento, mas que não tem essas informações. E aí ele compartilhou uma coisa comigo também que foi bem legal. Ele disse assim: já faz um tempo que eu tenho investido aí em treinamentos, em mentorias, tenho feito assim os mais variados que você pode imaginar. Eu falei para ele, e o resultado? Ele disse: não consigo aplicar nenhum. Eu falei para ele, mas como assim não consegue aplicar nenhum? Você vai lá, gasta teu tempo, investe e não tem resultado, não traz benefício nenhum para o teu negócio? Ele disse: cara, o maior problema sou eu, porque eu vou lá, eu entendo tudo, anoto tudo, enxergo todos os problemas, sei onde estão as dores, mas quando eu chego aqui, às vezes eu sinto que me falta a musculatura de tomar decisão. Eu não tenho a condição de tomar a decisão, parece que essa musculatura não foi desenvolvida. E aí basta alguém fazer uma cara feia ou um funcionário questionar alguma coisa que eu já fico irritado e falo: tá bom, não vou fazer mais nada, vocês não querem nada. E aí ele entende que, na verdade, isso ele pensa que é um problema do funcionário, quando na verdade é um problema dele, né? Tem uma frase aí que ventila bastante na internet, que quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Ou o inverso também é verdadeiro. E isso é real. Quando o dono da empresa começa a transferir o problema para os funcionários e alocar os problemas nos funcionários, pode ter certeza que tem um problema de gestão. Eu, assim, paulatinamente saio na operação e fico observando. Fico observando como é que as pessoas estão fazendo o processo, como é que as pessoas estão executando. E aí eu percebo alguma coisa, participo, aproveito que estou ali no campo de batalha, dou uma orientação. E de tempos em tempos eu chamo e falo: e aí, como é que tá? Deixa eu ver o processo, como é que você está fazendo? Existe alguma forma que a gente consiga reduzir o tempo sem perder a qualidade, que a gente continue entregando, mas entregando com eficiência? E quando a gente vai ver, a pessoa às vezes está tão atrelada ali no processo, está tão presa no processo que ela não consegue enxergar. E às vezes uma solução simples, você faz uma mudança aqui, um ajuste ali, o processo fica muito mais prático. Agora pensa isso numa esfera maior. Quantos pequenos e médios empresários que eles acabam fazendo tudo no negócio? Eu vou te dar outro exemplo. Estava conversando fazendo uma prospecção de um cliente, atendi um cliente, estava conversando com ele e aí eu perguntei para ele assim: e aí, como é que tá o seu faturamento? Como é que era o seu faturamento antes da pandemia? Aí ele falou, abriu o olho assim, fez uma cara de espanto e não tinha resposta para me dar. Falei para ele: tá, e como é que é o seu processo agora, no período da pandemia, seu faturamento? Quanto você faturou quanto você faturou o mês passado? Tá fresquinho na memória. Qual que é o teu faturamento já realizado agora no mês de julho? Quanto você projeta até o final do mês? Ele falou: cara, eu não tenho essa informação. E falei: pô, eu tenho acompanhado aí as redes sociais, porque é uma pessoa que a gente tem um amigo próximo,
E eu tenho visto o tanto de investimentos que você está fazendo, e você está fazendo esses investimentos baseado no quê? Essas melhorias que você tem feito que são legais. Todo mundo quer ter um lugar bem apresentável, um lugar aconchegante, enfim, faz parte. Mas a pessoa não tem o resultado na mão. Ele não sabe quanto ele fatura. As despesas pessoais dele estão todas misturadas com a pessoa jurídica. E aí é típico, né? Você pergunta pro cara assim, quanto que você recebe? O cara diz, eu não recebo nada, não tenho salário. Quando você vai olhar, o carro está sendo pago lá, a escola dos filhos está sendo pago lá, uma série de despesas pessoais estão sendo pagas lá. Ele diz, não, mas como eu trabalho na empresa, é uma despesa da empresa. E aí é comum que as pessoas acabam entrando nessa seara e não conseguem resolver o problema. Outro exemplo, por exemplo, outro fator que eu posso aqui compartilhar com vocês, um outro exemplo, a gente estava conversando com um cliente, e aí eu perguntei para o cliente assim, e como é que é os custos da sua operação? É um cliente da área de fast food, né? E aí eu perguntei para ele, como é que está a tua operação? A sua operação é rentável? A sua operação entrega lucro, entrega resultado? Ele disse, acredito que entrega. Quantos por cento? Ele não sabia. E aí a gente já tinha feito essa conta para ele. E aí eu perguntei quem eram os parceiros, quais eram os canais de venda pelo qual ele utilizava. Ele nem sabia que as taxas que ele estava sendo cobradas eram 3 vezes maiores do que as taxas que de fato ele entendia, acreditava que estavam sendo praticadas. Então tem muito disso. Muita gente que abre uma operação de venda e aí fecha uma parceria porque o amigo fez, porque outra pessoa fez, e ele não confere, não valida, e aí ele está perdendo dinheiro todos os dias na operação. Ele tem um sócio que só recebe e não tem obrigação nenhuma, e ele não enxerga. E aí a gente começou a olhar isso para ele, só que o problema dele, na verdade, maior nem estava nisso. Nem estava dentro da despesa financeira. O maior problema dele, na verdade, estava dentro da cozinha. Eu perguntei para ele, como é que está o seu desperdício? Como é que você avalia o seu desperdício? Ele disse, eu não estou avaliando o desperdício. E olha como uma coisa simples pode mudar o rumo de um negócio e definir com que esse negócio ele comece a tomar um outro patamar. Eu disse para ele o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um balde, uma coisa simples mesmo, com uma balança, vamos colocar na cozinha separado com as etiquetas, por cada tipo, e nós vamos pedir para o chefe de cozinha ou as pessoas que estejam ali responsáveis, tudo que for desperdício, eles vão colocando em lugares separados e nós vamos pesar. Depois nós vamos fazer a conta para ver o quanto você perdeu, tanto em peso quanto em recurso. O problema dele estava na cozinha. O preço estava sendo calculado da forma errada. O desperdício não era calculado. Existiam algumas coisas que não tinham aumento de preço há mais de 7 anos, então o preço estava defasado. Ele achava que ele estava vendendo, mas na verdade ele estava tendo um prejuízo. E ele estava investindo muito em 2 tipos de produto que não eram o carro-chefe, que não eram os produtos mais vendidos. Ele não tinha o ranking dos produtos mais vendidos e ele não sabia por que a empresa dele estava indo de mal a pior. Então é o tipo da coisa seguinte, existe a pessoa que acha que sabe fazer, existe a pessoa que até sabe fazer, mas não consegue aplicar, e existe a pessoa que não sabe fazer, não consegue aplicar, mas é teimoso e não quer que outros façam. Então assim, se você tem um pequeno negócio, você tem uma pequena empresa, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é, você não vai conseguir fazer sozinho. Segunda coisa, se os resultados dos seus funcionários não são satisfatórios, pode ter certeza que o problema também não está 100% neles, mas o problema está em você. A maior parte, e eu vou dizer isso sem medo de errar, a maior parte dos problemas das pequenas e médias empresas não estão nos colaboradores, estão nos donos que não sabem fazer gestão. Eu repito isso sempre que posso. O fato de você ter uma habilidade técnica não te torna um excelente gestor. Por isso, o que nós precisamos ter em mente é que para abrirmos um negócio, não basta nós ficarmos sentados na nossa cadeira achando que todas as coisas vão cair do céu. Também não adianta nós querermos abraçar tudo e querermos resolver tudo. Até porque nós não vamos ter condições nem humanas, nem físicas e nem psicológicas para fazermos tudo. Por isso, se você abrir um pequeno negócio, você precisa de uma gestão eficiente. Você precisa de uma gestão financeira. Quantas empresas você não conhece? No seu bairro, aí de amigos, pessoas que você viu o crescimento e que a empresa dessa pessoa, diante do processo da pandemia, praticamente veio a encerrar as suas operações. E por que isso? Por conta de uma ausência de gestão. Não, mas eu sempre fiz tudo. Não, meu pai sempre fez tudo. Gente, nós precisamos ter a visibilidade e a clareza na nossa mente de que todas as empresas precisam de uma ajuda externa, precisam de uma gestão. Então, se você tem um pequeno negócio, se você tem uma empresa e você não entende nada de gestão financeira, você precisa procurar alguém que consiga te ajudar com isso. Porque senão, no primeiro problema que acontecer e que você não tiver condições de resolvê-lo, as dificuldades vão ser maiores do que você. E aí, os problemas de fato podem encerrar a tua operação.